Bom dia, hoje nós vamos tratar de um exercício do livro Princípios de Física, volume 2, do Sir Ray, no primeiro capítulo, que é o capítulo 12. O exercício é o exercício 55, que se encontra na página 26, que diz o seguinte: um pêndulo simples com comprimento de 2,23 metros e massa de 6,64 kg recebe uma velocidade inicial de 2,6 metros por segundo em sua posição de equilíbrio. Suponha que ele seja submetido a um movimento harmônico simples. Determine o seu período. E para identificar o período, nós usamos a fórmula do período para pequenas oscilações, que é a seguinte: T igual a 2π raiz de L, que é a altura, vezes a gravidade, que fica igual a 2π raiz de 2,23 dividido por 9,81, que dá um período de 3 segundos. Na letra B, pede a energia total. E nós primeiro vamos ter que organizar uma fórmula, que é cosseno de θ igual a y dividido por L. Portanto, L igual a cosseno de alfa. Aí aqui, y mais h é igual a L. O y igual a L menos h. O L menos h é igual ao L cosseno de alfa. O h é L menos L cosseno de alfa. Colocando em evidência, fica L 1 menos o cosseno de alfa não, cosseno de θ, desculpa. Que fica desse jeito, nós arrumamos a fórmula. E aqui nós precisamos da energia total, que é igual à energia cinética máxima, que fica energia igual a meio vezes m vezes v ao quadrado, que fica meio vezes 6,74 vezes 2,6 ao quadrado, que dá um resultado de energia igual a 14,3 joules. Na letra C, pede o seu deslocamento angular máximo, que é igual a E vezes m GH igual a MGL 1 menos cosseno de θ. Que vai ficar, que ali a gente vai usar a formulinha que a gente arrumou lá, que vai ficar 1 menos cosseno de θ igual a energia vezes a massa vezes a gravidade vezes o comprimento. Aí aqui, cosseno de alfa igual a 1 menos a energia, a massa e a gravidade e o comprimento, que nós passamos um lá. E como ia ficar negativo, nós multiplicamos por menos 1. Aí vai ficar cosseno de alfa igual a 1 menos 14,9 dividido por 6,74 vezes 9,81 vezes 2,23, que são os valores correspondentes à massa, à gravidade e o comprimento. Aí vai ficar cosseno de θ igual a 1 menos 14,9 dividido 14,3 dividido por 147,446. Aqui o cosseno de alfa igual a 0,903, que de alfa não, de θ, que é 0,903, e o θ corresponde então a 25,5 graus ou a 0,441 radianos. A nossa segunda questão também é dos Princípios de Física, volume 2, do Sir Ray, e a segunda questão é do capítulo 14, do exercício 9, que se encontra na página 85, que diz o seguinte: duas ondas senoidas progressivas são descritas pelas funções de onda y1 igual a 5 seno de π vezes 4x menos 1.200t, e y2, 5 vezes seno de π vezes 4x menos 1.200t menos 0,250, onde x, y e y2 são dados em metros e t em segundos. Aí na questão A, qual é a amplitude da função da onda resultante? A onda resultante seria então yr, que é igual a y mais o y2, que fica o seguinte: 5 metros vezes 2 cosseno de 0,25 vezes π dividido por 2, vezes o seno de π vezes o 4x, menos 1.200t, menos x dividido por 2, vezes 0,25. Aqui, então, fica multiplicando ali o 2 com o 5, fica 10 metros,
vezes o cosseno de 1/4 dividido por 2, para a gente tirar o valor decimal e deixar um valor e deixar um valor de fração, desculpa, vezes o π, vezes seno de 4π vezes 4 vezes π vezes x, menos 1.200π vezes o t, menos π de 1/4 dividido por 2. Então, aqui, arrumando, fica resultante de y igual a 10 metros vezes o cosseno de π sobre 8 vezes o seno de 4 vezes π vezes o x, menos 1.200π vezes o t, menos π sobre 8. Onde a amplitude, aí aqui nós vamos usar só a primeira parte da fórmula, que é da amplitude, onde a amplitude é 10 cosseno de π sobre 8, que é igual ao 10, e o cosseno de π sobre 8 é 0,924, que dá, então, uma amplitude de 9,24 metros. Na EBEM, então, pede qual a frequência da função de onda resultante, que é igual a frequência, que é igual a o W, igual a 1.200π, que é a segunda parte daquela função. 1.200π igual a 2π sobre f. Portanto, f igual a 1.200π dividido por 2π. Cortando, então, os π, fica 1.200 dividido por 2, que então dá uma frequência de 600 Hz. Define-se a intensidade de uma onda como potência transmitida por unidade de área disposta perpendicularmente à direção de propagação da onda. Porém, essa definição não é adequada para medir nossa percepção de som, pois nosso sistema auditivo não responde de forma linear à intensidade das ondas incidentes, mas de forma logarítmica. Define-se, então, nível sonoro como sendo beta dado em decibéis e intensidade mínima 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Supondo que uma pessoa posicionada de forma que a área de 6 vezes 10 a menos 30 metros quadrados de um de seus tímpanos esteja perpendicular à direção de propagação da onda, ouça um som contínuo de nível sonoro igual a 60 decibéis durante 5 segundos. A quantidade de energia que atingiu seu tímpano nesse intervalo de tempo foi... No primeiro passo, a gente tem que chegar na intensidade sonora para determinar a potência, aí finalmente chegar na energia, porque a gente não tem todos esses dados. Portanto, vai ficar decibéis igual a 10 vezes log de intensidade sobre intensidade mínima. Trocando os valores, fica 60 igual a 10 vezes log de I sobre 10 a menos 12. O 10 está multiplicando o log, a gente passa a dividir no 60, que vai ficar 6 igual a log de I sobre 10 a menos 12. Aqui, a gente precisa eliminar o log. Aí a gente vai aplicar a propriedade logaritmo, que é colocar na base 10. Vai ficar 10 elevado a sexta, que é igual a 10 elevado a log de I sobre 10 a menos 12. A gente vai cortar, que vai ficar 10 elevado a sexta, que é igual a I sobre 10 menos 12, elevado a menos 12. Então, a gente só multiplicando cruzado, a gente chega que a intensidade é igual a 10 menos 6 watts por metro quadrado. Portanto, a gente achou a intensidade. Agora, vamos achar a potência. Sabemos que a intensidade é 10 a menos 6. Aí a área é 6 vezes 10 a menos 30. Então, podemos usar a formulinha da intensidade, que é igual a potência sobre área. Que vai ficar 10 a menos 6 elevado a menos 6, que é igual a potência sobre 6 vezes 10 a menos 30, menos 5. Multiplicando cruzado, nós descobrimos que a potência é igual a 6 vezes 10 a menos 11 watts. Agora, nós vamos para a fórmula da energia, que é igual a energia igual a potência vezes o tempo. Vai ficar E igual a 6 vezes 10 a menos 11, que é a potência, vezes 5, que é os 5 segundos que o exercício passa. Descobrimos que a energia é 30 vezes 10 elevado a menos 11, ou 3 vezes 10 a menos 10 joule. Um corpo de 250 gramas de massa se encontra em equilíbrio preso a uma mola helicoidal de massa desprezível e constante elástica K igual a 100 N por metro.
como mostra a figura abaixo. O atrito entre as superfícies em contato é desprezível. Estica-se a mola com o corpo até o ponto A e abandona-se o conjunto nesse ponto com velocidade zero. Em um intervalo de 1 segundo medido a partir desse instante, o corpo retornará ao ponto A em quantas vezes? O primeiro passo, a gente precisa calcular o período que vai demorar para ele sair de A e ir para menos A. Se a gente souber quanto tempo ele demora para ir e voltar, eu sei quantas vezes isso vai acontecer dentro de um tempo dado, que no caso do exercício é 1 segundo. Então, para isso, a gente precisa usar a fórmula do T, do período, que é igual a 2π vezes raiz quadrada de m sobre k. O m é 250, mas ele está em grama, então a gente precisa transformar ele em quilo. Portanto, a gente divide ele por 1000, que vai ficar t igual a 2π raiz de 0,25 sobre 100. Tirando da raiz, fica t igual a 2π vezes 0,5 sobre 10. Resolvendo, fica π sobre 10, aproximadamente 0,31 segundos. Então, a gente sabe que para ele ir do ponto A ao ponto menos A, ele demora 0,31 segundos. Então, uma vez é 0,31, ele foi duas, é 0,62. Ele foi 3, vai ficar 0,93. Se ele for 4, vai passar de 1 segundo, vai ficar 1,20. E ele só quer ter 1 segundo. Então, a gente sabe que ele só vai 3 vezes só. Dando sequência às atividades propostas, Física 2, Ondas Mecânicas, capítulo 13, página 57, vou resolver agora 2 exercícios. O primeiro, 37. Uma onda sonora no ar tem amplitude de pressão igual a 4 vezes 10 menos 3 PA. Calcule a amplitude de deslocamento da onda a uma frequência de 10 kHz. Então, nós sabemos que ΔP, nós temos a amplitude de pressão, que é igual a 4 vezes 10 menos 3 PA. Nós temos a frequência, que é 10 kHz. Nós não temos a amplitude de pressão, SM, Nós iremos fazer, então, ΔP é igual a P vezes V vezes S. Colocando os valores aqui agora, nós temos 4 vezes 10 menos 3 é igual a 1,29 vezes 2π, vezes 10 kHz, vezes 343, vezes S. Agora, nós estamos tirando esses valores e separando tudo, vai ficar 4 vezes 10 menos 3, que é igual a 1,29 vezes 2 vezes 3,1416, 13.416, vezes 10 elevado a 4, vezes 343 vezes S, SM e S max, Então, nós temos que é igual a SM igual a 1,55 vezes 10 menos 10m. Isso seria a amplitude de deslocamento daquela onda. Próximo exercício agora, superexposição e ondas estacionárias. Capítulo 14, página 86. Exercício 36. Um túnel embaixo de um rio tem 2 km de extensão. A que frequências o ar no túnel pode ressoar? Nós temos a profundidade do túnel, que é 2 vezes 10 ao cubo metros. Nós não temos a frequência. E agora nós temos a velocidade Vs, que é igual a 344 metros por segundo. Então, nós fazemos F1 é igual a 1 sobre 2 long vezes Vs, que é igual a F1 igual a 1 sobre 2 vezes 10 ao cubo vezes 2, vezes 344, que nós temos F1, que é agora a frequência, igual a 0,086 Hz. Questão B. Explique se seria bom criar uma regra contra buzinar o carro enquanto se está no túnel. Eu vou explicar em vídeo e fiz até um mini desenho. Se nós levarmos em conta que a buzina ela tem uma certa frequência que gera uma determinada vibração, mas a estrutura daquele túnel, que também tem uma frequência quando a buzina encontra a vibração do túnel, daquele material, essa força ela só vai aumentando e não tem para onde escoar.
Por isso que não se deve buzinar em túneis, porque juntando uma vibração que é gerada pela buzina do carro, mais a vibração da estrutura daquele túnel, pode vir a ocorrer deformidades, como por exemplo, desmoronar, pode cisalhar, ele pode ocorrer fissuras. Por isso que não é recomendado buzinar dentro de túneis.